Fala galera, só um pod, mais uma vez aqui nós estamos no nosso terceiro episódio e hoje um tema gigante pra gente tirar muitas dúvidas aí da sua caminhada e o convite é para que você venha, sente com a gente aqui na mesa, curta todos os momentos porque eu não tô sozinho, eu estou aqui com essa galera incrível. Gostei do sotaque, aí pareceu aquele filme lá, mas a gente já sabe que ele é da Bahia. É isso aí, meu amigo, nordestinos contra sulistas aqui, deixar bem claro sempre, a ilha sempre ali do outro lado. Isso aí, gente. Pastor Vini aqui, vai ser muito legal continuar a nossa conversa e eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui transformado. Já vou dar um spoiler do que eu vou falar depois. O assunto não é esse, mas o foco é transformação. Por isso, roda a vinheta. Muito bem, o tema de hoje, e aí confesso para vocês que é um tema gostoso de discutir e de trazer para a mesa. A gente vai falar um pouco sobre essa série que tem influenciado aí uma galera que gosta de assistir, que gosta dessa perspectiva de ser influenciado por alguma coisa. A série é Suits, tá? Ou Suits, como você pode aí acompanhar. Eu gosto muito dessa série, estava assistindo aí, meninos, e vejo que ali tem um jogo naquela série de influência pelo vestir, pelo falar, pela forma que eles trabalham, a influência ali na série, de acordo com vários casos da área da advocacia que aparece ali para o personagem central. Mas, Vini, dentro desse jogo que a gente vai trabalhar sobre a forma de falar influencia, o jeito de se vestir influencia, ou até mesmo o ambiente que a gente está vivendo. Não sei se você já acompanhou essa série. Já, e é uma série muito legal mesmo. Sabe que tem uma frase que diz assim, que o hábito faz o monge. E a lógica é simples. Se você se vestir como um monge, é o hábito, a roupa que eles usam, você vai ser entendido pelos outros como monge. E essa série abre uma perspectiva assim. Porque caso você não tenha acompanhado, vamos resumir aqui, é uma grande firma de direito de Manhattan, coração nervoso, financeiro, quase do planeta. Só que um rapaz que não é formado em direito, mas tem uma memória genial, ele, por essas circunstâncias e casualidades, ele se depara tendo que ser advogado ali. Então, a primeira coisa é que ele vai começar a se vestir como advogado, ele vai começar a falar como advogado, ele vai ser um monge por causa do hábito. Agora, tudo isso acontece porque ele é mentoreado por um camarada que talvez seja ele o astro principal da série, em torno de quem o enredo ocorre, que é um personagem chamado Harvey Specter. Segundo eles mesmo, o melhor advogado corporativo de Manhattan. Agora, sabe que, à medida que a série vai se desenrolando, você percebe que não é só entre Harvey Specter e Mike Ross que acontece essa interação. O tempo todo está acontecendo influência em todos os sentidos e em todas as direções, que acabam mudando a maneira como as pessoas falam, se vestem, pensam, se posicionam, marcam o seu território. E eu acho que aí sim nós começamos a abrir uma janela para a conversa. Porque às vezes a gente pensa que influência é só aquilo que nós intencionalmente queremos transmitir ou queremos aprender. E uma primeira conversa que eu quero abrir com vocês aqui sobre essa série é que influência não é só aquilo que é intencional. Ela acontece o tempo todo, não é, Márcio? Então, essa frase que eu vou dizer agora não está em nenhum livro, não está registrada, então vou deixar os copyrights aí para depois. Mas eu costumo dizer durante o percurso da minha vida que comunicação é tudo. Por que eu digo isso? Porque, para dar o resumo da ópera daquilo que foi mencionado até agora, essa ideia do jeito que você caminha, do jeito que você olha, se você levanta a mão, se a tua voz vai modular ou não, se tu anda com um pouco mais de gravata, um cara executivo, ou uma pessoa de negócios, ou alguém que vai para uma reunião muito formal, ou um cara mais voltado assim para o ambiente jovial, tentando se aproximar um pouco mais da juventude. Cara, me deu uma coisa ruim aqui, porque tem três pessoas. Se eu olho para ti... O bonitão olha, o jovial olha para ti. Eu entendi o que sobrou pro meu lado. Barba já um pouco mais fechada, mais branca, né? Então, quando a gente olha para esse ambiente social, onde as pessoas se cruzam, e aí você vai para uma grande reunião, você fala, quem vai estar lá? Vai para uma grande festa, que jeito eu devo me portar? Vai ter alimento, não vai ter alimento? Vai ter grandes personagens ou não? Ah, vou só na casa da minha mãe.
eu vou de qualquer jeito. Ou quando a gente vai numa reunião e você é surpreendido por algo que naturalmente você não estava esperando e fala, poxa, não me avisaram que eu não deveria vir com uma blusa preta do lado de uma blusa de marca ou algo tão especial assim. Então, por que eu estou trazendo esse recorte um pouco mais social? Acontece, né? Cara, nunca ninguém me falou que não dá para usar xadrez no vídeo. Acontece. Exatamente. Parece que não estudou para isso. Parece exatamente. E a piada interna aqui, viu? E aí o cara olha para esse ambiente e fica deslocado. Na série, tem pelo menos uns 2 deslocados ali, que tentam o tempo todo ficar se inserindo. Seja por um resultado de alguma coisa que ele conseguiu, ou por uma tragédia em busca do outro, ele tenta camuflar alguma coisa para que a pessoa se dê mal, e aí ele se dê bem na situação. Então, quando a gente vai para o mundo da influência, nós temos literalmente um jogo. Desde aquilo que você está vestindo, do jeito que você se pronuncia e como você interage entre os seres ali daquele ambiente social. Né? Pode falar. Então, eu não sei o que o Vini já introduziu aqui, mas eu já vou começar a complicar o assunto aqui, né? A série apresenta justamente esses 2 personagens. Um dos personagens, ele influencia porque ele vive num contexto ali realmente que ele necessita não somente influenciar, mas ganhar espaço. E talvez toda a estratégia, a forma que ele fala, como ele se veste, é uma estratégia dele mesmo para poder ganhar espaço. Só que um dos personagens que, em um determinado momento da série, ele aparece como um cara de sorte ali no momento, né? Interessante que ele estudava o tal do Vladimeco lá para poder responder algumas provas de vestibular ou de mestrado de alguma coisa, e ele vendia a capacidade dele, ele ia vestido para fazer essas provas, vestido de outra pessoa, aquela pessoa pagava para ele fazer essa prova, e ele tinha uma memória incrível e ele passava e tirava as melhores notas. Aí o seguinte, a gente já começar aqui numa linha tênue aqui, até que ponto, de forma intencional, eu busco influenciar utilizando qualquer tipo de método? Sabe que a pergunta é boa. Porque, na verdade, sabe que a própria definição de influência, ela é algo curioso. Porque, assim, ó, o que é influência? O dicionário define assim, como uma ação que faz com que algo ou alguém mude em determinado aspecto ou circunstância. Sabe que quando é intencional, Tim, e você quer, é porque você quer que a outra pessoa mude. E aí, realmente, até que ponto isso é válido, é um assunto que flerta com conceitos de ética. Porque, às vezes, a gente quer que a pessoa mude, e quando é intencional, quase sempre assim, para ela ficar parecida com a gente. Isso é uma tendência. Influência, aliás, ela só ocorre assim. Não tem como você intencionalmente influenciar para a pessoa ficar o oposto. Não tem como. A influência para a pessoa ficar diferente de você, ela só pode ser não intencional. Tipo, a pessoa olha e diz, cara, isso aqui eu não quero ser. Aí você está influenciando para a pessoa ficar diferente, mas não é da sua vontade. Intencionalmente é para a pessoa ficar parecido. Agora, eu acredito, Tim, que esse é um jogo onde não vale tudo. Porque quando você aposta nesse vale tudo, a gente começa a flertar com a manipulação, que seria o extremo negativo da influência. Quando você começa a moldar meio que a forceps, que é uma palavra que nem existe mais, nem é proibido isso, não sei quanto tempo, ninguém sabe mais o que é isso. Mas você começa a impor sobre o outro aquilo que você deseja. Agora, já reparou que quase sempre isso acontece porque essa influência do comunicação é tudo, essa influência natural, ela está descalibrada. Aí você precisa impor sobre meios que nem sempre são os melhores para você chegar no mesmo objetivo que talvez pudesse ser atingido se você tivesse uma influência positiva. Senhor, me deixa falar 2 coisinhas aqui rapidamente. É que tem uma grande diferença entre você colocar uma pessoa num processo educativo, que possivelmente a gente poderia trabalhar aí, dependendo do contexto, a palavra mentoria, no ambiente religioso, discipulado. Cara, me deu medo que eu pensei que ia falar coach. Aí E o outro lado é exatamente
a outra perspectiva. Cara, eu vou entrar na cabeça dessa galera aqui, eu me vendo de uma forma que eles vão achar legal. Isso. E aí venho com palavras que eles gostam de ouvir, eles se identificam comigo, vêm de manada atrás de mim e eu injeto um produto, um serviço ou uma ideologia na cabeça deles. Então eu já, para não prometer, eu já trago aqui 2 vertentes daquilo que a gente pode levar aí pelos próximos 10, 15 minutos, nessa perspectiva de que é um processo educacional, é uma mentoria, é uma apresentação de caminho, ou é uma manipulação de alguma forma para me ter essa galera mais próximo de mim e eu moldar de acordo com aquilo que eu quero. Interessante que o personagem que eu mencionei, o Mike Ross, que ele aparece numa situação onde o Spector está fazendo uma entrevista de emprego e a sua secretária ela fica avaliando o julgamento que ela faz ali, talvez o preconceito estético, né, de cada candidato, e ele do nada aparece, só que ele está fugindo de um BO. Né? Ele estava com uma mala cheia de drogas, porque um outro cara que era amigo dele tinha influenciado ele por um caminho, e aí o Márcio trouxe aqui essa parte de educação, só que do nada ele vê ali uma oportunidade. E aí, como ele precisa ser muito estratégico ali naquele momento, ele usa algumas palavras, algumas técnicas, e na hora ali ele joga um conhecimento que ele tem do Vladimir lá, e aí o cara pede para ele falar de memória, leis ali do direito, da jurisprudência, e o cara vai desenrolando. Interessante que, tipo, mesmo sem perceber nessa questão de influenciar para o bem, essa influência acaba mudando a vida do cara. Ele era simplesmente um maluco que vendia o conhecimento de forma ilegal, né? E agora ele entra numa outra vertente, que ele começa a se vestir de outra forma. Ele está dentro agora de uma grande empresa, lá trabalhando dentro do centro econômico e da jurisprudência ali de Nova York. E o cara começa a mudar literalmente a vida. Ele volta para o amigo anterior que tinha influenciado ele para as drogas e diz, cara, chega, eu não quero mais isso. E se eu não me engano, acho que em algum momento da série, essa empresa de advocacia paga para ele realmente ir para Harvard agora estudar direito, né? E isso, cara, interessante que, como a influência, teoricamente o Harvey Specter ele não é uma referência de comportamento, porque ele realmente, em vários momentos, ele utiliza... Ele faz grandes negociações. Grandes negociações com o poder da influência da sua palavra, né, e de estratégias. Mas, cara, em algum momento, a influência dele mudou a vida do camarada. Cara, sabe como é que o Márcio levantou aqui uma janela tremenda? Que são 2 propostas. A gente viu aqui, o Tim deu a sequência, os 2 lados, os 2 exemplos no início da história. E eu vou dizer o seguinte, sabe o que eu consigo perceber de diferença entre aquele camarada que quer influenciar e o que quer impor? Eu acho que um dos pontos que dá pra gente identificar, colocar nome aos bois, identificar os espíritos, para usar uma expressão bíblica, é o interesse na proximidade. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando Jesus ia se relacionar com alguém, e ele era um influenciador por excelência, ele transformou a vida de bilhões de pessoas. Há uma frase que era extremamente constante. Ele dizia assim, vem e segue-me. Vem comigo, cola aqui. Cola aqui que a gente vai viver junto, a gente vai caminhar junto, a gente vai se alimentar junto e a gente vai ficar parecido. Ele falou para Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Vou fazer de você alguém parecido comigo. Vem e segue-me. Agora, quando é uma questão de manipulação, de imposição, é uma coisa curiosa. Não sei se vocês já repararam para perceber isso aí. Mas o manipulador ele não quer proximidade. Ele quer veneração. Ele quer ter seguidores. Não proximidade. Não discípulos. Ele quer ter um secto que o ouve, que o segue, que abaixa a cabeça ou que reproduza o discurso, mas é sem proximidade. Porque proximidade exige um grau de intimidade, de interação que esse camarada não está disposto a oferecer. Essa semana ouvi uma frase, agora eu me lembrei dela, que o grande líder ele tem o poder de escolher pessoas para trabalhar com ele. Ele tem o poder em suas mãos de influenciá-las para o trabalho. E o maior poder em suas mãos é desaparecer, para que a equipe possa produzir. Nossa. Rapaz, forte isso aí, viu? Essa aqui
Eu digo, uau, porque no final você escolhe, se aproxima, você nunca terá igual, seus filhos não serão iguais, mas o quanto você pode tirar do teu coração, da tua alma, da tua mentalidade e colocar para o outro se tornar pelo menos algo parecido daquilo que você acha que é bom. Obviamente no contexto religioso, você tem aí a primazia do ambiente Jesus, né? Quase inquestionável. Quando a gente vai em quase 100% dos livros de liderança, se o cara não mencionou alguma coisa, Sim. ele errou. Porque quase todos os grandes do mundo mencionam o método Jesus, né? Se aproximar, fazer da pessoa especial, e automaticamente, como um imã, a pessoa fala, não, eu tenho que ir. E aí, eu vou guardar essa para depois, mas tem a ideia de que antes de você ir, aí para fortalecer a sua frase lá, a pessoa precisava primeiro ter contato com o ambiente. Esse ambiente que ele produzia. Ele era o próprio ambiente, né? Sabe, eu vou aqui pegar um gancho, você falou de grandes líderes no aspecto religioso, e eu lembrei de um detalhe. Eu acho incrível também que, geralmente, a influência ela acaba sendo maior do que o influenciador. Vou explicar o que eu quero dizer. A gente está num ambiente que gira em torno de educação, ambiente de ensino. E aqui, vamos pensar nos professores. O professor ele tem ali, quem sabe, 20, 30, 40 anos de magistério. Mas a influência dele vai ecoar por gerações e gerações e gerações. É muito maior do que ele. E eu lembrei que, no meio cristão, especificamente, saiu agora, um tempo atrás, um filme do Jesus Movement. E eu não vi o filme, mas eu lembrei da história de um personagem chamado Looney Frisbee. Ele é um dos primeiros pastores desse movimento. E eu não estou fazendo apologia nem nada, só estou mencionando pelo seguinte. É impressionante a quantidade de outros grandes líderes cristãos que dizem o seguinte, não, eu fui influenciado por Looney Frisbee. Gente que é muito famosa, em todas as vertentes, músicos, pastores, estudiosos de crescimento de igreja, ministros de adoração, que surgiram a partir desse camarada. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte, ele teve o apogeu lá do ministério dele, mas o fato é o seguinte, possivelmente, por mais que ele tenha entrado em contato direto com milhares de pessoas, a influência dele foi muito maior do que ele imaginava. Porque por gerações e gerações, e o movimento de Jesus é lá, na época do movimento hippie, década de 70, 80, e ainda hoje, nós estamos em 2020, 2024, existem grandes movimentos de adoração que, às vezes, eles nem sabem, mas se eles forem ver quem influenciou eles, vai chegar nesse camarada. Porque a influência tem esse poder de romper gerações. E aí me dá um alerta aqui. O Márcio abriu a conversa dizendo assim, comunicação é tudo. Às vezes eu estou indo na casa da minha mãe e estou pensando, mas tu não sabe o que vai acontecer ali. Tu não sabe por quanto tempo uma imagem, uma fala, uma impressão que você causou no seu sobrinho, por exemplo, vai continuar ecoando, porque a influência é maior que o influenciador. Na série Suits tem um personagem chamado Louis, e quando... Louis Liz, né? Louis Litt. E quando o Vini falou aqui sobre alguns perfis... Ele assume o papel cômico da coisa, né? Cara, ele é engraçado demais. Ele é uma onda, cara. Só que tem um problema, e vai muito daquilo que você falou. O cara, ele é manipulador por excelência. Exato. Né? Só que, tipo assim, os manipuladores, eles querem influenciar para que as pessoas repitam o seu modus operandi, para que ele tire vantagem dessa situação. Né? O manipulador, ele sempre manipula a situação ao seu próprio favor. Na escola, o menino tem uma ideia, bota outro para fazer, e só o outro se lasca e ele fica sem nenhuma punição. Bem assim. E aí, tem uma vertente dessa ideia, quando a gente vai trabalhar nessa perspectiva de grandes líderes que se destacaram ao longo da história. Os maiores líderes que mudaram a história do mundo foram líderes que, no seu processo de influenciar, ele se esqueceu até mesmo do próprio desejo, da própria vontade, até mesmo do esvaziamento do eu. Né? Aí, Madre Teresa de Calcutá, Jesus, Mahatma Gandhi, Mandela, e aí por aí vai. São personagens da história que os caras esqueceram
teoricamente, do intencional. Tipo assim, eles poderiam dizer, não, Madre Teresa de Calcutá, não, eu estou fazendo isso aqui porque de forma intencional eu quero replicar pessoas que se comportem da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Não, simplesmente elas tinham um propósito e toda pessoa que tem um propósito muito claro na sua vida, naturalmente ela vai influenciar outras pessoas. Certamente. Quando a gente olha para outros ambientes de negócios, né, por exemplo, e aí eu trago de novo o recorte educacional aqui. Hoje existe um grupo gigante de pessoas que estão navegando na internet e que produzem conteúdos na internet e que apresentam-se como, abre aspas, salvadores, inclusive da pátria e da área econômica da pessoa, e o famoso arrasta para cima e depois segue tem aqui, lá, me acompanha aqui, vamos aí ali. tem lá o R$ 59,90, R$ 89,90 dividido em 24 vezes. Não, e começa assim, essa primeira aula é gratuita, né? Claro, tem que ter a degustação. E esses 3 episódios aqui do nosso Só um Pod é gratuito, né? Exatamente, o próximo vai ser pago. Seja membro aqui. No final, o que a gente já percebe é que, e agora um dado que saiu esse último mês, é que essa galera que antigamente dizia que não precisava ir para um ensino formal, trazendo agora o recorte educacional, né? Não precisa ir para um ambiente educacional formal. Então, quando a gente vai na juventude, aí o cara fala assim, não, se estudar para quê, pô? Fulano rompeu o primeiro milhão dele com... Pois é, mas é um em... Quantas pessoas a gente tem no Brasil navegando, produzindo material e tentando lá, clica aqui, investe aqui, paga impulsionamento e a coisa não vai. Aí agora, e a pesquisa é exatamente essa, esses que estavam lá no livre, agora estão comprando faculdade e trazendo o povo para dentro do ensino formal. É a tradução, a prática daquilo que o Vinícius colocou agora há pouco ali. É que a ideia de que, não, me sigam. Está no livre, estão comigo. Agora vai para o ambiente privado, aqui tem que pagar, também está comigo. Desde que vocês estejam comigo. Eu vou influenciar vocês e agora mando na vida de vocês, replicam aquilo que eu estou dizendo. E aí, se entrar no ambiente comunicacional, vai abrir aqui um outro mundo, que é as famosas fake news, as mentiras vinculadas àquilo que a tia ouviu, colocou no WhatsApp, a avó replicou, ou alguém disse e fala, não, cara, mas foi o Vini que falou. Foi, tá. E o Vini tá no grupo da igreja, né? Disse no grupo do WhatsApp púlpito, da igreja. Disse no púlpito. Então, até que ponto? E eu queria sua opinião agora sobre isso aqui. Não corra dessa, viu? Oxe, vou correr longe. Até Cara, que ponto... Deixa eu só pegar um gancho aqui. Deixa Falou se assim, te salvou. Não, mas eu vou Mas eu é vou ver. isso, pô, o só negócio porque aqui é combinado o pra salvar, senão O Márcio não vai, estava né? falando, ele falou assim, olha, para que o ensino formal, quantos ter 1 milhão? Sabe o que eu lembrei? Tem uma piada, sabem que Bill Gates, durante muito tempo foi o homem mais rico do mundo, ele deixou Harvard, né? E aí a frase que fizeram, não, aí ó, o cara deixou Harvard e se tornou o homem mais rico do mundo. Não, tudo bem, você também pode. Primeiro entra em Harvard, né? Passa lá. Primeiro entra para depois abandonar, né? Exatamente. A gente criou uma cultura, às vezes, que essa negação do formal não é, talvez, pensando no milhão. É na comodidade. O cara que chegou no milhão fora de Harvard, fora do ambiente formal, cara, ele deu duro. Então, a Senão minha não tem pergunta é, onde é que está o limite do seguir cegamente ou do confrontar para se desenvolver? E essa é uma pergunta tão boa que eu vou deixar o Tim responder. Claro que é para ele mesmo. Cara, na hora que você estava falando aí sobre essa questão do ambiente educacional e da educação formal ou educação fora do formal, e até mencionando isso que o Vini falou, veja que o cara que está na educação formal, ele vai seguir uma linha. Existem regras ali, regras para o cara fazer uma pesquisa de mestrado, de doutorado, existe ali todo um conceito de qual ele vai seguir aquilo ali. O cara que conquistou 1 milhão fora desse ambiente formal, cara, ele se reinventa. Ele inventa novas formas para poder conquistar as coisas. Eu queria só pedir aí se a nossa produtora Ju pode colocar uma imagem, pesquisa rapidinho aí, Ju, na internet, uma imagem da história de um cara incrível. Vocês estavam falando aqui sobre essa educação formal, né? Que é a história do PhD Matt Might. O Matt Might, ele é doutor e PhD em ciência da computação.
Só que, de forma cômica aqui, ele, em uma das suas aulas e palestras, falando sobre educação formal, vale a pena ainda com esse mundo das redes sociais, os produtores de conteúdos, os caras, os coaches da vida que estão dizendo, não, vem só trabalhar, esquece a educação formal. Ele faz uma aplicação desse caminho que ele percorreu para conquistar um segundo PhD. Veja, a área do cara era uma área bem técnica, uma área bem exatas. Você que está nos acompanhando aí em vídeo está vendo ali a foto da família dele, depois eu vou chamar a atenção, família bonita, né? E o Matt Might, ele é PhD em ciência da computação, mas pode voltar à imagem anterior, Ju. Ele explica como que funciona todo esse caminhar da educação formal. Então imagine que a educação formal é um grande círculo, é um prato, e nesse prato tem lá um grãozinho de feijão. Esse grãozinho de feijão é o primeiro contato que a pessoa tem com a educação. Aí começa ali o nível infantil da educação, depois o nível básico, depois o high school, depois ele vem para a faculdade, e aí o conhecimento dele vai se expandindo, mas a área do conhecimento humano é todo esse prato. Mas você só consegue tocar o pedacinho de feijão que está ali naquele prato vazio. Mas quando você sai ali do ambiente do ensino superior, você agora vai para uma especialização. Você vai para uma pós-graduação numa área específica, depois você faz um stricto sensu, um lato sensu, depois você vai para um doutorado, depois você vai para o mestrado, depois o doutorado, e aí você consegue tocar a fronteira do conhecimento humano nessa área específica que você está estudando. E ele foi fazendo essa caminhada, só que ele foi fazendo essa caminhada saindo da sua área de estudo, que era exatas, né? Computação. E aí ele vai para medicina de precisão. Ele faz o seu mestrado, depois faz o seu doutorado. E depois ele rompe a barreira dessa fronteira do conhecimento quando ele produz o novo conhecimento. Você está vendo ali na imagem, sei que está nos acompanhando por imagem, está ali o PhD. O cara rompeu a barreira do conhecimento. Ele produziu um novo conhecimento. Isso é o PhD, né? O cara só se torna um PhD quando ele produz um conhecimento, quando ele resolve uma dor da sociedade, né? O ambiente de doutorado existe um grande problema e você precisa apresentar de forma científica, com dados, uma solução para aquele problema e devolver algo para a sociedade de forma, obviamente, positiva na maioria dos casos. Né? E na medicina de precisão, ele desenvolveu um novo conhecimento. Mas por quê? A Ju nossa produtora vai colocar aí a segunda imagem. Ele produziu um novo conhecimento por uma dor específica que existia dentro de casa. Era um problema genético que o Bertrand, o seu filho, tinha, e ele era o paciente número 0 desse problema degenerativo de saúde, e ele foi para esta outra área da medicina de precisão simplesmente pelo amor à vida do seu filho. Só que, pasmem, quando ele descobriu a cura para essa doença degenerativa, o seu filho faleceu. 13 de outubro, se eu não me engano, de 2021. Só que o seguinte, o que esse cara deixou de influência na área da pesquisa da medicina de precisão, hoje todas as crianças que nascem com esse mesmo problema degenerativo são curadas por esse novo conhecimento que esse camarada produziu. Muito legal. Lembrei de uma frase agora, outra daquelas, que para toda árvore nascer e produzir frutos, uma semente teve que morrer. São coisas da vida que no ciclo a gente sempre tem que saber negar de algo para produzir algo em alguém. Às vezes é o tempo, é a atenção, tem que dedicar mais, tem que ouvir mais. E às vezes nós tomamos de forma equivocada, a gente gosta de falar, né? Os três aqui gostam de falar muito. E às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E aí no final diz, uau, que pastor diferenciado aquele, até orou comigo. Tem muitas histórias no distrito, quando a gente passou por lá, de que a gente ouvia. E no final orava com a pessoa e a pessoa saía influenciada por algo superior, inclusive a gente. E aí eu faço um link com isso. Quando a escolha do jovem não foi pelo bonitão lá. Ele não aceitou inicialmente o rapaz. Aí vem a terceira coisa que eu gostaria de levantar aqui, que é quem influencia o influenciador. Como era o nome da secretária do rapaz? Dona. Percebeu o nome do negócio?
ela dominava a coisa, não só de forma carinhosa chamava. O Márcio está assim. trazendo aqui a série Suits de novo, né? Eu tenho da secretária. um questionamento. A gente mora dentro de um campus residencial. E eu, no meu quarto, eu convivo com várias realidades de diversas pessoas. E dentro do meu quarto pessoas vão influenciar pessoas desde de como viver, porque a gente convive ali de cerca de 4 a 5 anos. Vamos trazer para uma realidade de uma menina. Ela mora no quarto e lá as alunas, ela pede silêncio para horário de dormir, certinho, não obedece. E a menina começa a entrar em um conflito, onde ela começa ali a se sentir no quarto retraída com aquela situação. Que tipo de influência ela pode ser para mostrar para as meninas que tem que fazer diferente e mudar essa realidade? Cara, fantástica. Essa lembrando. voz de Deus aí é do nosso produtor Bruno, né? Exatamente. Tem o Bruno, tem a Ju, que é quem coloca as imagens, e tem o Lincoln, né? Que é o Daqui cara que tá no corte lá. Até o 10º episódio a gente bota o link para fazer a pergunta também. Para você que está ouvindo em áudio, a gente tem participações de pessoas aqui tentando inovar na interação com você que está no vídeo e com você que está nos escutando também. Inclusive, se você sentir à vontade, você pode mandar, escrever aqui na rede que você está uma pergunta, uma interação, e nós vamos dar um jeito nos próximos episódios. E sanando essas dúvidas. Exatamente. Legal. Mas, Bruno, para começar, essa é uma pergunta difícil. Porque a gente tem que cuidar o seguinte, que atitude ela pode ter? Tem que cuidar para não cair naquele outro extremo da manipulação. Uhum. Mas eu acho que é possível que a influência cause transformação no quarto, na atitude das colegas. E para isso eu vou dizer o seguinte, é mais fácil nós estarmos dispostos a imitar ou a nos deixar nos moldar por alguém que a gente gosta e que a gente sabe que gosta da gente. Então, assim, por mais maluco que isso seja, eu daria como um conselho, uma dica, é que essa pessoa que, cara, quer causar mudança, primeiro ela tem que se interessar de verdade pelas amigas dela, pelas colegas de quarto. Ver o que elas gostam, o que elas não gostam, o que está funcionando. Ser amiga, porque essa era a lógica de Cristo, do vem e segue-me. Cara, vem comigo. E vamos combinar assim, Jesus fez convite para pessoas de maneira desinteressada. Porque, que a gente sabe que tem um efeito, a gente está num momento onde a história já foi contada. Mas vamos falar a real. Cara, Jesus não precisava dos discípulos. Legal. Não precisava de nada. Ele era autossuficiente. Nele habitava a plenitude da divindade. Só que ele chega lá num boca aberta que nem Pedro e diz, ó, vem cá. Deixa tu participar um pouquinho aqui. Cola em mim aqui, vem cá, vamos andar junto. E eu imagino, cara, os evangelhos, João fala, olha, nem se em todos os livros do mundo caberia tudo o que Cristo fez. Porque, lógico, o evangelho é uma biografia, é um recorte. Porque eu fico, no pouco dos evangelhos que nós temos, contando algumas atitudes dos discípulos, cara, eu fico pensando assim, é que Cristo era diferenciado demais. Porque eu talvez pensasse no lugar dele assim, Pedro, agora vai para lá, agora larga aqui, porque tu tá me atrapalhando. Tu tá levantando problema para mim que eu não precisava. Inclusive, algumas histórias, Jesus pede para a pessoa, por favor, não fala. Não conta pra ninguém. Aguarda. Segura Quero ir com o senhor. Não, vai para casa. Porque e eu quero dizer assim, mas mesmo assim, mesmo sabendo que ia passar por dificuldade, ele chamou. Por quê? Porque ele amava, se interessava. Tem coisas que, por exemplo, que eu não gosto. Eu sou, como todo mundo, tem as suas manias. Eu não gosto, por exemplo, comida, eu não gosto de sopa. Sopa pra mim não é nem comida. Ele tem medo de galinha e não gosta de sopa, só pra trazer o episódio anterior. Cara, né? sopa não dá. Sopa, só doente toma sopa. Agora, a minha esposa... Já vi que eu sou doente e velho, viu? Que eu gosto de sopa. também. A minha esposa é apaixonada por sopa. Se a Dani pudesse, ela consumiria sopa todos os dias. Um calor da pega no verão, ela quer sopa. Não dá pra entender. Agora, o seguinte. Antes de me casar, eu não tomava sopa nenhuma em nenhuma circunstância. Sem negociação. Sem negociação. Não tolerava. Cara, hoje eu não vou dizer que é o meu prato favorito, porque não é. Deixa bem claro, eu não gosto. Mas se tiver um frio assim, de eu não mal conseguir movimentar o meu queixo, cara, vamos tomar uma sopinha. E esse que é o detalhe. Mas por que eu faço isso? Primeiro porque é o seguinte. É porque eu gosto dela. Porque eu gosto dela, eu quero
ver ela feliz e eventualmente eu entendo que é melhor eu não comer algo que eu gosto para poder dividir algo que ela gosta. E no quarto é a mesma lógica. Tem que ter interesse. Sem interesse, vira manipulação. Então, Entendi. queria dar continuidade ao lance da motivação, o que está por trás. Para o Ravi lá colocar o jovem do lado dele, a dona teve toda a influência para dizer, esse é o rapaz. Não, e foi só um olhar. Eu não sei se você lembra dessa É cena. ele. Foi E o cara, só um não sei olhar. o quê. É ele. É ele. É ele. Então, quando a gente vai, e estamos caminhando aqui para o final desse episódio, para o ambiente espiritual, precisa entender aquilo que está por trás da influência. Não tem como, nós sempre vamos caminhar para essas duas direções. Um dia a gente vai até fazer uma listagem dos nomes do que a gente tentou colocar no podcast, né? Mas não tem como. É duas coisas. Então tem um espírito, que nós chamamos de Espírito Santo, que está por trás de tudo, que vai influenciar o pregador, que vai motivar a pessoa a ir à igreja, que vai fazer a diferença na vida de alguém. E aí nos episódios anteriores a gente mencionou algo do tipo da vozinha que ainda te alerta sobre algumas coisas. Porque se você não consegue mais ouvir, já descambou há bastante tempo já. E aí a influência daquilo que poderia ser algo positivo para ela já não faz mais tão sentido assim. Né? Legal, Cara, mas Fala, Bruno. pra algo mais... Agora, quer que eu participe? Vou participar. Agora, pra algo mais prático, assim, que tipo de... Vamos supor, vamos listar aí. 3 ações que alguém pode colocar em prática na sua rotina para ser uma pessoa de influência positiva na vida de outras pessoas. Legal. Primeiro é o seguinte. 3 eu vou pensar numa. Vocês vão combinar assim para não... São não 3, cada um dá uma. Cara, eu acho o seguinte. Se você quer ser um bom influenciador, você tem que andar primeiro com bons influenciadores. Essa história de que os opostos se atraem é só na física, filho. Nos relacionamentos não rola. Não rola. Você quer ser um camarada com destaque acadêmico, você tem que andar com gente que puxa nessa área. Você quer ser um camarada espiritual, você tem que andar com gente espiritual. Você quer ser um camarada gente boa, cara, você tem que andar com gente boa. Se tu só anda com tranqueira, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Tu vai ser tranqueira. Tu pode não ser agora, mas vai acabar sendo, porque eles vão te influenciar também. Se você quer ser um bom influenciador, tem que andar com bons influenciadores. Vocês vão ouvir uma palavra minha aqui que não é do meu vocabulário, que é a ideia do propósito. Tem se falado muito sobre isso, né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Na igreja usa muito qual é a sua missão e tal. Se colocarmos no recorte vida pessoal vinculada à religiosidade, tem uma missão maior, que a gente acredita que Deus quer salvar a humanidade e nós estamos participando em torno dela. Então, quando eu olho para a juventude, eu pergunto, por que essa pessoa tomou esta decisão? No final das contas, o que realmente ele quer ser? Porque assim, e aí eu não queria trazer um contraponto, aqui o pastor Vinícius colocou, mas às vezes o cara tá do lado da galera que joga muita bola. Cara, mas ele não vai ser um jogador. Não dá. No máximo ele vai ser o cara que, ele é tão gente boa, ele vai ficar aí. Beleza, jogou meia hora, dá um giro aí, deixa outra galera ir. Já que nós estamos falando de coisas práticas, obviamente, né? Se a gente for falar com a questão de ética, comportamental, jeito de falar, o Jet chegou no Sul, fazem menos de um verão, já está falando tu, bah. Então, coisas que vão entrando no DNA. Mas no final das contas Ou seja, em pouquíssimo tempo ele estará desse lado da mesa. E nós teremos maioria de novo. Mas eu não abandono o meu barril, tá? É barril esse podcast, viu? Pronto. Já recebeu a resposta. Mas aí eu queria dar essas duas características. Porque às vezes a gente pode estar falando agora para um jovem de 14, 16 anos ou para um cara de 20 e poucos anos que está olhando e falou, cara, não confunde habilidades. Cara, eu queria tanto ser igual aquele cara. Não. Eu queria pregar igual o pastor Vinícius. Não! Pega o conteúdo e faz você, velho. E aí vem a outra frase, né? Que é tão bom quanto. É melhor você errar sendo original do que tu ter sucesso copiando os outros. É você, com o melhor dos outros. Então, eu daria esse conselho. Antes de desejar e vou influenciar alguém, que conteúdo? Não tem como. O vaso primeiro tem que secar um pouquinho para depois
ser preenchido por algo e tentar transbordar. Tem um texto da escritora norte-americana Ellen G. White, ela escreve em Profetas e Reis, eu não lembro a página, acho que é 47, que ela fala sobre o segredo do sucesso. E é o segredo do sucesso em todas as áreas da vida, que dá para a gente aplicar isso aqui. Ela diz assim, ó, o segredo do sucesso não está ligado tanto a talento, energia ou até mesmo boa vontade. Mas ela traça que o segredo do sucesso é 3 coisas. Consciência tranquila do dever cumprido, interesse sincero no bem-estar do outro, sem afetação, e principalmente o senso de gratidão. Então, cara, procure pessoas que têm essas 3 coisas. Pessoas que têm essas 3 coisas são pessoas incríveis. Show de bola. Indo para a parte final, eu estava pensando como é que, quando a gente começou a conversar, eu tinha me programado para um tipo de fechamento. Mas na decorrer da conversa, como inevitavelmente vai acontecer sempre, você vai pensando em outros jeitos. E eu lembrei, cara, tem um texto na Bíblia que eu acho fantástico. Hebreus 12, ele abre uma porção das Escrituras dizendo assim, olha, já que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos. Agora é a nossa vez. E que nuvens que ele está falando? Que nuvem que ele está falando? Que testemunhas são essas? Hebreus 11. A galeria dos heróis da fé, que foram influenciadores. Eles, cada um na sua vida, no seu período de atuação, eles influenciaram uma geração, 2, 3, inúmeras gerações. E chegou na nossa vez. Pois eu acredito o seguinte, já que outras pessoas influenciaram e se permitiram ser instrumentos de Deus, gente, agora chegou a nossa vez. Vamos correr, vamos dar o gás a gente, vamos influenciar e vamos permitir que as pessoas olhem para a gente da mesma maneira como a geração do escritor de Hebreus olhou para a galeria dos heróis da fé. Eles são dignos, homens de quem o mundo não era digno. A gente tem que imitar eles, eles causaram diferença. E quem sabe a gente chega a ponto de dizer, como Paulo, um influenciador tremendo, pode me imitar, cola aqui, me imita aqui, eu vou influenciar. Porque eu estou imitando Cristo. Ele é o meu influenciador. E aí a coisa acontece. Paulão é diferenciado, né? Mas eu fecharia aqui dizendo o seguinte, só um pode nos influenciar de forma positiva para nos levar para o outro ambiente que nós sempre pregamos, sempre ouvimos, mas parece que é quase inexistente no meio de tanta luz que nos chama a atenção. Só que nesse período agora de sociedade um pouco mais moderna, ele nos convida a ser os mini-cristos, né? Os cristãos que ainda têm a oportunidade de influenciar outras pessoas a serem parecidas com ele. Quando eu vou orar em público, em alguns lugares, eu sempre digo, Senhor, nos ajuda a ser pessoas melhores. Que pelo menos a gente se aproxime daquilo que tu desejou que a gente fosse. Porque às vezes, inclusive, alguns erram. Você tem que ser igual. Não, não dá para ser igual não, velho. Primeiro tem que nascer lá naquele templo, tem que ser crucificado, todos os demais itens. Então, eu deixaria esse conselho para você que está nos assistindo, de olhar para aquilo que realmente te motiva a seguir e não olhar para as coisas aqui de pessoas que possivelmente estão te manipulando para um consumo terrenal, porque o nosso grande desejo é que você possa consumir aquilo que Deus foi preparar para os seus filhos no céu e na eternidade. E se a gente pudesse influenciar em todas as nossas falas, as nossas ações nesta vida, nós vivemos em um mundo cheio de problema. E neste mundo está cheio de pessoas que só reclamam e influenciam reclamando. E formam uma geração de pessoas que reclamam ao seu redor. Eu queria finalizar esse nosso 3º episódio de Só um Pode, dizendo para você, quem reclama, inflama. Quem agradece, floresce.